ato de haverem passado para outro estado do ser. Ademais, a morte não transforma ninguém em santo ou um ignorante em sábio. E as reações dos desencarnados variam. Há os que não conseguem libertar-se dos interesses materiais. A maioria, na verdade, fica perdida e confusa. Não raramente, impelidos por inclinações maldosas, buscam evasões para essas tendências, permanecendo em tais condições até que esses desejos destrutivos sejam superados, quando os espíritos evoluídos conseguem alcançá-los e ajudá-los. Em dado momento, o Dr. Wickland trata do problema obsessional. As linhas tantas, observa. Ponto. Os pensamentos e impulsos do espírito pesam sobre o ser encarnado, provocando distúrbios de toda sorte, confusão de sentimentos, angústias e sofrimentos. São os demônios de todos os tempos. A influência dessas entidades é a causa de muitos acontecimentos inexplicáveis e obscuros da vida terrena e em grande parte da infelicidade do mundo. Pureza de vida e de motivação, ou elevada intelectualidade não oferecem necessariamente proteção contra a obsessão. A identificação e conhecimento desses problemas são a única proteção. A humanidade está envolvida pela influência do pensamento de milhões de seres desencarnados que ainda não alcançaram integral compreensão dos objetivos mais elevados da vida. O reconhecimento desse fato explica uma grande porção de pensamentos indesejáveis, emoções, estranhos presságios, estados de depressão, irritabilidade, impulsos desarrazoados, explosões irracionais de temperamento, paixões incontroláveis e inúmeras outras manifestações mentais. A não conscientização da morte. Relata o jornalista e escritor Hermínio Miranda a respeito do trabalho de desobsessão praticado pelo psiquiatra. O Dr. Wickland sabia que a experimentação às cegas poderia suscitar problemas sérios e deformações mentais. Conhecia casos em que pessoas sem experiência e invigilantes ficaram seriamente perturbados em consequência de brincadeiras, tidas por inocentes, com o copo ou com o indicador alfabético. Isso, porém, não invalida seus propósitos. Pelo contrário, o estimula a enveredar pela pesquisa para descobrir as razões ocultas dos fenômenos. O Dr. Wickland verificou que sua esposa era médium dotada de grandes recursos, que evitava a experimentação por julgar que estava perturbando os mortos indevidamente. A isso responderam os espíritos comunicantes que as concepções usuais sobre a sociedade póstuma estavam completamente equivocadas. Explicaram que, na realidade, não existe a morte, mas uma simples transição do mundo visível para invisível, e que muitos espíritos se esforçam para se comunicar com os homens, a fim de os esclarecer e ajudar. E mais, se o Dr. Wickland quisesse, eles, os espíritos, se incumbiriam de trazer entidades atormentadas para tratamento e observação, manteriam tudo sob estrita vigilância e controle. A proposta foi aceita. Seguiram-se alguns fenômenos convincentes, ilustrando o mecanismo que o médico começara a analisar com a inestimável colaboração de Anna Wickland. O Dr. Wickland, certo dia, ao voltar para casa à tarde, teve uma surpresa. Sua mulher manifestou súbito mal-estar, queixando-se de estranhas sensações. Estava quase a cair, quando se empertigou e disse: "Que história é essa de me cortar?" O Dr. Wickland estivera, há pouco, fazendo um estudo de anatomia, dissecando a perna do cadáver de um homem de 60 anos. Respondeu-lhe, então, que não estava cortando ninguém, mas o espírito indignado, replicou: "Naturalmente que está. Você está cortando a minha perna." O Dr. Wickland logo deduziu que o manifestante era o dono do cadáver e se dispôs a uma longa conversação com ele. O espírito não aceitava o procedimento do Dr. Wickland, pois se sentia vivo. Com o passar do tempo, a entidade espiritual cedeu às lúcidas argumentações do doutrinador, admitindo, finalmente,
Acho que devo estar naquele estado a que chamam de morto então. De nada me serve mais o meu velho corpo. Se você pode aprender alguma coisa cortando, prossiga e corte o que quiser. E daí, pediu um pouco de fumo para mascar, sendo-lhe negado. Este desejo do espírito serviu como elemento comprobatório, porque o Dr. Wickland, reexaminando, posteriormente, o cadáver, constatou tratar-se, o espírito que o animou em vida, de um inveterado consumidor de tabaco. Uma pergunta poderia então surgir, observa o Dr. Wickland. Por que as inteligências mais evoluídas não tomam conta dos espíritos perturbados para esclarecê-los sem necessidade de recorrer ao médium? E que muitos desses espíritos se acham de tal maneira envolvidos pelas suas fixações e impressões terrenas que somente se tomam acessíveis quando postos em contato com as condições físicas que experimentavam quando na carne. Uma vez conscientes do novo estado em que se encontram depois da morte, torna-se mais fácil o caminho da recuperação total. Muitos deles são difíceis de doutrinar e esclarecer por causa do entranhado dogmatismo de suas opiniões ou de suas paixões, ódios e frustrações. Quanto ao médium, refere-se à esposa, Anna Wickland. A despeito de tão longos anos de trabalho psíquico e de demonstrar toda aquela terrível sequência de distúrbios mentais temporários, jamais sofreu qualquer disfunção psíquica. Foi sempre equilibrada, sadia, positiva, racional. Exerceu sua faculdade mediúnica durante 35 anos. O Dr. Wickland e a reencarnação. Embora Hermínio Miranda considere a obra do Dr. Wickland séria e construtiva, adverte que apenas um sinão, aliás muito importante, infiltrou-se sutilmente no acervo de dados que reuniu pacientemente ao longo dos anos. Ele não apenas recusava a ideia da reencarnação, como tentou demonstrar que chegava a ser prejudicial à evolução do espírito. No capítulo 15 de sua obra Thirty Years Among the Dead, por exemplo, o médico norte-americano declarou, equivocadamente, que a crença na reencarnação na Terra é falaz e impede o progresso às mais elevadas esferas espirituais depois da transição, ao passo que numerosos casos de obsessão trazidos ao nosso cuidado são devidos a espíritos que, na ânsia de se reencarnarem em crianças, encontrarão-se prisioneiros de suas auras magnéticas, causando grande sofrimento tanto às suas vítimas como a si mesmos. Tais afirmativas revelam que o Dr. Wickland desconhecia, por completo, o princípio da reencarnação, assumindo, entretanto, uma postura incisiva a respeito, fruto das deduções extraídas das comunicações de espíritos perturbados, e não evoluídos. Relata alguns casos que evidenciam o desacerto de suas teses anti-reencarnacionistas. O primeiro caso é o do menino Jack T., de Chicago, que, a partir dos 5 anos de idade, começou a manifestar estranhos sinais de perturbação e, sob certos aspectos, precocidade. Preocupava-se com ninharias, permanecia longas horas acordado durante a noite, ruminando pressentimentos e manifestações, às vezes, apresentando um temperamento incontrolável. Queixava-se de sua velhice e de sua feiura. A família procurou o Dr. Wickland, que procedeu à desobsessão através de sua esposa. O espírito atraído disse chamar-se Charles Herman. Sabia que havia morrido e declarou ser muito feio e que ninguém gostava dele. Como alguém lhe dissera, um dia, que as pessoas morrem e reencarnam, ele só pensava em renascer num corpo bonito e elegante, no qual fosse amado. Sem conhecimento de nenhum dos mecanismos do plano espiritual, pensou que poderia tomar conta do primeiro menino bonito que encontrasse. E, assim, ligou-se a Jack T., a quem transferiu os seus problemas espirituais. Baseado neste e em casos semelhantes, o Dr. Wickland tentou demonstrar que a reencarnação é causadora de obsessões, confundindo os fatos, evidentemente. Mas,
Vale a pena citar o que aconteceu ao menino J.A., de 7 anos, assediado pelo espírito que, em vida, recebeu o nome de Eduardo Jackson, e que tentava reencarnar a todo custo. Era a sua quarta experiência nesse sentido, sempre procurando apossar-se do corpo de uma criança. Em dado momento da comunicação, o experimentador pergunta: "Você não acha que é melhor parar com essas tentativas de reencarnação?" Realmente, era uma tentativa inútil e equivocada do processo de renascimento através de uma incorporação no médium. Em janeiro de 1920, manifestou-se uma entidade que disse chamar-se Eloheler Wilcoxe, cujas ideias esposadas e transmitidas através da senhora Anna Wickland vêm confundir, ainda mais, o espírito do investigador, sobre a palingenesia, quando diz: "Seja cauteloso na procura da verdade, pois a estrada é perigosa." Houve uma época em que eu admiti a reencarnação. Fui por algum tempo teosofista. A teosofia é uma boa doutrina, seus pensamentos e ensinamentos são belos, mas por que deveremos reencarnar neste pequeno planeta? Eu não gostaria de voltar ao plano terrestre, exceto para falar a vocês acerca da vida mais elevada e real que os espera. Não gostaria de voltar a este plano terrestre novamente para ser um bebezinho. Não vejo por que eu deveria fazer isso, pois o que teria ao aprender? Poderiam as almas como nós voltar a ser crianças e sentirem-se satisfeitas. A comunicação do espírito Eloheler Wilcoxe se encaixava, como uma luva, nestas oportunas advertências de Allan Kardec, inseridas na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Sabe-se que os espíritos, em consequência das suas diferenças de capacidade, estão longe de possuir, individualmente, toda a verdade, que não é dado a todos penetrar certos mistérios, que o seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares não sabem mais que os homens, que há, entre eles, como entre estes, presunçosos e falsos sábios, que creem saber aquilo que não sabem, sistemáticos, que tomam suas próprias ideias pela verdade. Segundo a doutrina espírita, os espíritos desencarnados expressam opiniões pessoais limitadas ao conhecimento que tenham sobre determinado assunto. Exatamente como ocorre na Terra, nem tudo está ao alcance do saber de todos os espíritos. A obsessão e a eficácia da prece. A oração é uma força tão real como a da lei da gravidade. É o único poder no mundo que parece vencer as chamadas leis da natureza. Alexis Carrel. Após muitos anos de militância espírita, sabemos que, nos trabalhos mediúnicos, a prece é indispensável. Quando um espírito maligno exerce a sua nefasta influência sobre alguém, por motivos aqui referidos, um dos expedientes a ser adotado é a prece fervorosa, e, sobretudo, confiante. Numa sessão que o Dr. Carlos Embaçaí, autor de O Espiritismo à Luz dos Fatos, dirigia, falava ele sobre pontos evangélicos, quando uma jovem presente tomou o aspecto de louca furiosa e quis rasgar-se. Depois, investiu contra os assistentes. Houve pânico, que aumentou quando a viram quase atirar-se de uma janela. Uns a seguraram, outros davam-lhe passes, outros traziam-lhe coisas para cheirar, cada qual alvitrava um meio, todos inteiramente inúteis, todos lamentavelmente anódinos. Interveio, por último, o Dr. Carlos Embaçaí, fazendo com que se retirassem os curiosos, e cercado de um grupo de médiuns, procurou dar passes na possessa. Estes a enfureceram ainda mais. Ela se lançou a eles, dizendo os maiores impropérios, e esbofeteava, arranhava e rasgava as roupas dos médiuns, que já estavam exaustos. Transcrevemos, então, o relato do Dr. Embaçaí. Os amigos entreolhavam-se atônitos, desanimados. Era preciso chamar a ambulância. Mas seria um escândalo. Seria a confissão completa de falência de todos os nossos processos. As lágrimas vieram-nos aos olhos.
Compreendemos, então, a extensão de nossas fraquezas. Apelamos para o Pai. E oramos. E orávamos e chorávamos. Por que negar a nossa fragilidade? Éramos os responsáveis pela reunião. Chorávamos e orávamos. Quando já ia descer as escadas, em busca do telefone, diz a jovem, com voz mudada, com timbre masculino. Ah! Puderam mais do que eu, desta vez. E acalmou. E acordou. E perguntou-nos, sorridente, ingênua, ignorante de tudo que se passara, que foi? Que foi que houve? Estava curada. Estava curada pela prece. O caso supracitado lembra o que se conta, nos evangelhos, sobre um jovem, possuído por um espírito perverso, cujo pai pedira a Jesus que o livrasse daquela constrangedora e doentia equação, depois de o terem tentado, em vão, os discípulos. Vendo estes que, a uma ordem enérgica do mestre, o terrível espírito obsessor deixara imediatamente a sua vítima, o jovem, que antes vivia acorrentado feito louco indomável, aproximaram-se de Jesus, em particular, e indagaram: por que não podemos nós expulsá-lo? Esta casta de espíritos, esclareceu Jesus, só se consegue expelir a força de oração. Na Revue Spirit de janeiro de 1863, volume I, Allan Kardec reporta-se um caso em que é notória a eficácia da prece em caso de doença agravado pela influência de maus espíritos. Certa jovem, contrariada em suas inclinações, havia se casado com um homem a quem não amava. A mágoa que sofreu levou-a a distúrbio mental, sob o domínio de uma ideia fixa, perdeu a razão e teve de ser internada. Ela jamais ouvira falar de espiritismo. Se dele se tivesse ocupado teriam dito que os espíritos lhe haviam transtornado a cabeça. O mal provinha, assim, de uma causa moral acidental e exclusivamente pessoal. Compreende-se que, em tais casos, os remédios normais, psiquiátricos, nenhum efeito produzem. E, como não havia obsessão, podia-se, também, duvidar do efeito da prece. Um amigo da família e membro da Sociedade Espírita de Paris julgou dever interrogar um espírito superior, que respondeu. A ideia fixa dessa jovem, por sua mesma causa, atrai em sua volta uma porção de espíritos maus, que envolvem com seus fluidos e alimentam suas ideias, impedindo que lhe cheguem as boas influências. Os espíritos dessa natureza avultam sempre em semelhantes meios e constituem obstáculo à cura dos doentes. Contudo, podereis curá-la, mas para tanto é necessário uma força moral capaz de vencer a resistência, e tal força não é dada a um só. 5 ou 6 espíritas sinceros se reúnam todos os dias, durante alguns instantes, e peçam, com fervor, a Deus e aos bons espíritos que assistam, que a prece seja, ao mesmo tempo, uma magnetização mental, para tanto não necessitam estar junto a ela, ao contrário. Pelo pensamento podem levar-lhe uma salutar corrente fluídica, cuja força estará na razão do intento. Por tal meio poder-se-á em neutralizar os maus fluidos que envolvem. 6 pessoas se dedicaram a esta obra de caridade e, durante um mês, não faltaram à missão aceita. Depois de alguns dias, a doente estava sensivelmente mais calma. 15 dias mais tarde, a melhora era evidente e, agora, voltou para sua casa em estado perfeitamente normal, ignorando, ainda, de onde lhe veio a cura. A prece é, realmente, um meio poderoso para auxiliar na libertação dos obsidiados, mas não uma prece de palavras, ditas com indiferença e como se fosse uma fórmula banal, o que não produziria efeito. E necessário que seja uma prece ardente, uma espécie de magnetização mental. A prece, portanto, não somente tem como efeito levar ao doente um socorro adicional, mas, também, o de exercer uma eficaz ação magnética.
exclama Allan Kardec na Revue Spirit de janeiro de 1863. Que não poderia fazer o magnetismo ajudado pela prece. Em resumo, a prece fervorosa, saída do fundo da alma, e os esforços persistentes para se melhorar são os únicos meios de afastar os maus espíritos, que reconhecem e temem a força daqueles que, sincera e evangelicamente, praticam o bem, ao passo que as fórmulas e expedientes exorcistas os fazem rir, assim como as práticas fetichistas, desenvolvidas na quimbanda, excitam-lhes de tal sorte que podem levar suas vítimas ao hospital ou ao túmulo. A ineficácia do exorcismo e quejandos, nos casos de subjugação, é constatada pela experiência, e está provado que, na maioria das vezes, tais procedimentos aumentam o problema em vez de abrandá-lo. A razão disso é que a influência está toda no ascendente moral exercido sobre os maus espíritos, e, não, num ato exterior. O exorcismo e atos semelhantes praticados nos círculos fetichistas consistem em cerimônias e fórmulas das quais os maus espíritos escarnecem. Eles veem e sentem que querem dominá-los por meios impotentes, que pensam em intimidá-los com práticas vãs, e, por isso, procuram mostrar que são mais fortes, redobrando sua ação. São como cavalos espantadiços que lançam por terra cavaleiros inábeis, e que se submetem quando encontram quem os domine com habilidade e competência. Ora, o verdadeiro Senhor é, aqui, o indivíduo de coração puro, porque é o mais atendido pelos bons espíritos. Nos labirintos da auto-obsessão. A auto-obsessão decorre de um processo de polarização mental. É a polarização mental que conduz o indivíduo a um estado de condicionamento mental, ou seja, é uma autossugestão. Basta uma criatura credenciar uma determinada coisa, fixando a sua atenção sobre a mesma com persistência, para condicionar o seu pensamento, levando-o ao processo auto-obsessivo. A verdade é que, e segundo o psiquiatra espírita Alberto Calvo, quando a criatura fixa o pensamento numa determinada direção, faz com que todas as coisas da sua vida, todas as atividades intelectuais, sociais, esportivas etc., sejam conduzidas àquela direção. Esse direcionamento, pela prevalência absoluta, evolui para uma polarização da mente, gerando um condicionamento. Todo condicionamento é uma ideia fixa, e toda ideia fixa, sem dúvida, leva a criatura à exaustão das energias biopsíquicas. Há um desgaste muito grande do fluido biomagnético e, ao mesmo tempo, a criatura, em face da polarização mental, passa a executar atividades que envolvem determinados centros cerebrais, em muito maior intensidade do que seria adequado para a função psicológica. Quando a mente se polariza no sexo, por exemplo, são os centros cerebrais que, ativados exageradamente, controlam e transformam, em sensações objetivas, a função sexual. Esses centros cerebrais, ativados até seu limite máximo, impedem que a pessoa credencie outras atividades, e, dessa maneira, o sexo passa a ocupar todos os espaços da sua mente. Toma-se, pois, a finalidade básica de sua vida. Finalmente, quando o indivíduo altera um ponto de seu perispírito, pela sua polarização mental, pelo seu condicionamento mental, altera, consequentemente, a função de um determinado centro perispiritual, resultando em determinada característica vibratória. Um espírito invade o território de outro através desse ponto, dessa porta de entrada. Esta porta é o ponto de toque, é aquele ponto em que ambos vibram numa mesma faixa. Sentindo-se mais estimulado, aquele que recebe a atuação pensa que está muito bem, mas não se dá conta dos maus efeitos que aquele estímulo lhe acarretará a curto, médio ou longo prazo. E se compraz. É o processo obsessivo. No decorrer do tempo, essa sintonia vai influenciando as outras esferas do pensamento e gerando, gradativamente,
Desequilíbrios psicossomáticos. As crianças e a obsessão. É um notório tabu, no ambiente espírita, falar de crianças obsidiadas. Há, até, quem, desavisadamente, bata pé firme negando a possibilidade de uma inocente criança ser vítima da obsessão. O processo obsessivo é uma coação, muitas vezes irresistível. A bibliografia a respeito é quase nenhuma. Entretanto, por um longo período participando de sessões de socorro espiritual ou, mais frequentemente dirigindo-as, tenho encontrado um sem número de crianças, de várias faixas etárias, assediadas por tenebrosas entidades espirituais. Criamos, por esse motivo, um espaço nessas sessões especificamente destinado à desobsessão dessas criaturinhas, sempre acompanhando-as dos pais ou responsáveis. Em princípio, os adultos relutam em levar seus filhos, parentes ou conhecidos a esses lugares. Mas, o amor e a solidariedade falam mais alto. Ademais, já bateram a todas as portas, restando a do espiritismo. Por isso mesmo, o pequeno obsidiado chega à casa espírita em estado deveras lastimável. Devido, algumas vezes ao estado da criança, nada ou pouco se pode fazer de concreto, a não ser conversar com os espíritos coatores informando-os sobre os trâmites silenciosos e eficazes da lei de causa e efeito. Pelo menos eles não irão dizer, mais tarde, que não conheciam esse perfeito dispositivo legal que rege a vida moral dos seres encarnado e desencarnado em ambas as dimensões da existência. Pessoas que ouviam falar da nossa iniciativa ficavam horrorizadas, considerando-a um absurdo. Por que a estranheza? Será, caro leitor, que o espírito que anima um corpinho de criança não pode sofrer perseguição ou ser influenciado por outro espírito, encarnado ou desencarnado? O espírito obsessor deveria esperar a criança crescer, tornar-se adulta, para proceder aos seus nefastos intentos. Entretanto, ele não tem tais escrúpulos. Afinal de contas, o processo é de espírito para espírito, e este processo, pelo que nos consta, ainda é motivo de muita especulação. Na verdade, a despeito das pesquisas já realizadas, no passado, não se pode e não se deve agir de uma forma priorística, preconceituosa, devendo-se, isto sim, investigar o assunto, com cuidado, criteriosamente. Foi assim que procedi. Desde o início das observações, constatei, sob todos os aspectos possíveis, o problema, chegando a uma conclusão: a obsessão na infância é uma realidade. O certo é não se deixar levar pela opinião deste ou daquele autor, especialmente brasileiro, que não é chegado à pesquisa e prefere emitir seus pontos de vista baseado em suposições. Alguns repetem o que os mais famosos afirmam, como se fossem os donos da verdade. Entre os múltiplos casos que observamos, destaca-se o da menina M. Um caso realmente espantoso. Era uma garotinha de apenas 5 anos, que via um espírito e com ele conversava. A entidade tinha uma aparência de menina e dizia chamar-se Lene. Esta entidade costumava brincar com especialmente quando sua mãe se ausentava de casa. Um velho sobrado situado em um dos sítios históricos da cidade do Salvador. M. contou à genitora que Lene sempre lhe pedia para se jogar da janela do sótão do sobrado, que dava para um pátio interno, que ela a pararia. Ela ainda não o fizera porque sentia muito medo de se ferir. Na verdade, o espírito estava induzindo a criança ao suicídio. A mãe de M. entrou em pânico. Pensou, imediatamente, que a filha estivesse sofrendo de distúrbios mentais graves. Levou-a, de imediato, a psicólogos e psiquiatra. Lene, o espírito, passou a ser chamado pelos profissionais que atenderam M. de consciente subliminal e coisas que tais. Com o tratamento, a situação piorou. Dir-se-ia que o obsessor ficara irritado com as providências da mãe. Desesperada, esta, verificando que não se resolvia o caso ao correr de tempo, procurou-nos,
por indicação de pessoas amigas da família, frequentadoras da casa espírita que dirijo em Salvador. Não foi fácil atrair a entidade, que oferecia tenaz resistência. Por fim, eis que ela se comunica através de um dos médiuns, plena de ódio e de desejo de vingança. No transcorrer das sessões, o ânimo do espírito arrefeceu, permitindo que chamasse a mãe de M. para conhecer a história que se ocultava por trás daquele drama. Lene, na verdade, era um espírito sofrido, cheio de mágoas, traumatizado, obcecado por um entranhado afa de vingança. Mas, era respeitado, levando-se em consideração as suas ideias, embora torpes, porque julgara ser justo fazer justiça com as próprias mãos, uma vez que o seu desafeto escapara da lei dos homens por tráfico de influência, em virtude do poder de que desfrutava na sociedade em que ambos, obsessor e obsidiado, viveram. Com o bom desfecho do episódio, que serviu de lição para os integrantes da sessão, tudo voltou ao normal. M. hoje, é uma adolescente saudável, adepta da doutrina espírita. Lene não deu mais notícias. Certamente, a lei traçou os planos para sua trajetória existencial. Quem sabe tornará o convívio de seu antigo inimigo, dentro do que determina a alquimia moral, que transforma o ódio em amor. A ação dos obsessores durante o sono. Os espíritos reveladores ensinam que, durante o sono, os laços que unem a alma ao corpo se afrouxam. Então a alma percorre o espaço e entra em relação mais direta com outras almas. Indaga-se, a propósito, como se pode avaliar a liberdade da alma durante o sono. Pelos sonhos, ainda informam os seres invisíveis esclarecidos, e acrescentam, quando o corpo repousa e a alma dispõe de maiores faculdades que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro, retro e pré-cognição, e pode entrar em contato com outros seres de sua espécie. Tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhum sentido. Engana-se quem assim pensa. Na verdade, é, de ordinário, uma reminiscência de lugares onde se viveu e de coisas vistas numa existência transata. Stephen King, mestre dos contos de terror, vivenciou, certa ocasião, terrível pesadelo. Vê-se trabalhando numa sala quente e apertada, enquanto uma mulher com aparência de louca, escondida atrás da porta de um sótão, o espreita, tendo nas mãos, ameaçadoramente, um afiado bisturi. O novelista acorda, em suores gelados, no momento em que a mulher irrompe pela porta, brandindo a arma para agredi-lo. Os maus espíritos, elucida Allan Kardec, se servem dos sonhos para atormentar as almas que, com eles, de alguma forma, se identificam. Um espírita conhecido, já desencarnado, viu-se, certa ocasião, assediado por elemento da esfera espiritual, rancoroso e vingativo. Segundo narrou, o espírito queria transformá-lo em joguete de sua ação maléfica. Descrever uma vidente a figura ameaçadora do obsessor. Ponto. Escuro, baixote, mancarado, com uma cicatriz do lado do rosto, o busto nu e peludo, na mão erguida, num gesto brutal, um longo punhal. Algum tempo depois, o ilustre confrade soube o porquê de tal vingança. A história tivera sua origem em existência anterior. Por muito tempo, esse espírito criou uma série de contratempos, perturbando, quase que diuturnamente, o sono de sua vítima que procedeu a um processo de doutrinação, logrando êxito ao cabo de algum tempo. Os exemplos a respeito do assédio de espíritos durante o sono avultam. Vão desde a obsessão simples inteira subjugação. Neste particular, desponta o caso de uma jovem que, ao sair do corpo pelo sono, ia em busca da própria mãe internada em um sanatório, submetendo-a, em conluio com seres desencarnados perversos, aos seus tenebrosos caprichos.
O estudo desse escabroso processo de subjugação revelou uma terrível trama que teve sua gênese em remoto passado. Mãe, filho e seus comparsas viveram, em tempos transcorridos, dolorosas experiências que tiveram, ao longo dos séculos, a sua continuidade. O espírito dessa jovem foi evocado, enquanto seu corpo dormia, em sessões realizadas na cidade do Salvador. Ele comparecia a contragosto, revoltado, compulsoriamente, às horas mortas da noite. No curso do lento e paciente trabalho de doutrinação, a entidade encarnada relatou o que realmente aconteceu entre ela, a mãe e seus asseclas. Pertenciam à alta sociedade de antiga civilização. Usufruíam dos privilégios historicamente inerentes às classes nobres. Os prazeres e a vida de ócio que levavam contribuíram para lhes minar o caráter já por si só vulnerável. Descambaram todos para a libertinagem que alcançaria, com o passar do tempo, índices de profunda degradação. A então mãe da jovem obsessora apaixonou-se pelo amante da filha e fugiu com ele para lugar ignorado. Esta atitude contribuiu, ainda mais, para agravar o desequilíbrio da filha traída, que cometeu o suicídio, ingerindo poderoso veneno. Os mecanismos da reencarnação reuniram-na sob o mesmo teto, tentando levar ambos os espíritos à reconciliação. Os objetivos da lei, porém, não surtiram os efeitos colimados, recrudescendo, até, o ódio que a filha votava à mãe que sofria, quando fora do corpo, quer pelo sono quer pelo efeito da medicação psiquiátrica, implacável e radical assédio. Esses dois espíritos, que não conseguiram superar o ódio que os unia, tiveram, infelizmente, um fim trágico. A jovem, mais uma vez, apelou para o suicídio, jogando-se do edifício onde morava. A mãe, tempos depois, em virtude de uma overdose de medicamentos, teve uma parada cardíaca. Aí está um caso que reflete a situação de muitos outros espíritos que, afrontando a lei natural, constroem sua via crucis, por onde transitam sob peso de inenarráveis sofrimentos. Os sonhos, na realidade, representam uma parcela ponderável de nossas existências passadas e presente, levando-se em consideração o contínuo espiritual, o que significa dizer que não há, para o ser espiritual, solução de continuidade, a despeito das vidas sucessivas. O espírito é, pois, o fulcro de todo o processo de ajustamento e reabilitação de que trata a lei de causalidade, esteja ele encarnado ou desencarnado. As obsessões simuladas e as doenças fictícias. Na Revue Spirit referente a janeiro de 1869, insere-se interessante e peculiar mensagem do espírito Dr. Demelry sobre as obsessões simuladas. A referida mensagem sobre a especiosa questão é, em verdade, uma resposta dada, pela esclarecida entidade, Allan Kardec. A piedade pelos que sofrem não deve excluir a prudência e poderia ser uma imprudência estabelecer relações com todos os que se apresentam a vós, sob o império de uma obsessão, real ou fingida. É ainda uma prova pela qual deverá passar o espiritismo, e que lhe servirá para se desembaraçar de todos os que, por sua natureza, embaraçariam o seu caminho. Troçaram, ridicularizaram os espíritas. Quiseram amedrontar aqueles a quem a curiosidade atrai para vós, colocando-vos sob o patrocínio do demônio. Nada disso teve êxito. Antes de se render, querem desmascarar, numa última bateria que, como todas as outras, resultará em vosso proveito. Não mais podendo acusar-vos de contribuir para o aumento da loucura, enviam-vos verdadeiros obsidiados, diante dos quais esperam que fracasseis, e obsidiados simulados, que vos será impossível curar de um mal imaginário. Tudo isso em nada deterá o vosso progresso, mas com a condição de agir com prudência e aconselhar os que se ocupam dos tratamentos obsessionais a consultar os seus guias, não apenas sobre a natureza do mal, mas sobre a realidade das obsessões que poderiam ter de combater.
Allan Kardec observa que não é só contra as obsessões simuladas que se deve pôr em guarda, mas contra pedidos de comunicação de qualquer natureza, tais como evocações, consultas a espíritos que exercem a medicina, etc., que podem ser armadilhas à boa-fé utilizadas pelos que agem com intenção malévola. Convém, pois, não ceder a todos os pedidos dessa natureza, senão com conhecimento de causa em se tratando de pessoas conhecidas ou devidamente recomendadas. Além disso, os adversários do espiritismo, levados por uma auto-obsessão, aguardam e provocam situações de flagrarem faltas os dirigentes e médiuns, quer para acusá-los, quer para levá-los ao ridículo. Em semelhantes casos, conforme alerta Allan Kardec, é melhor pecar por excesso de circunspecção do que por imprevidência. A questão de que tratam Dr. de Mello e Allan Kardec, suscitada há mais de um século, permanece, por assim dizer, na ordem do dia, isto é, atualíssima. Há casos, realmente, de pessoas movidas pelo torpe desejo de desmoralizar a doutrina espírita, lançando-a, e a seus adeptos, no descrédito. Fingem-se de obsidiadas ou portadoras de fictícias doenças, buscam as instituições espíritas, onde encontram a oportunidade de concretizar os seus nefastos objetivos. Às vezes, obtêm êxito, pela invigilância, despreparo ou, mesmo, boa-fé de seus dirigentes. Os métodos de que se utilizam são variados. Certamente as falanges contrárias à terceira revelação inspiram essas criaturas que nada, na verdade, lucram com a derrocada, não do espiritismo que é inatingível, mas dos abnegados trabalhadores da seara do bem. São conhecidos casos em que espíritos obsidiados, fingindo boas intenções, investiram contra seareiros honestos e dedicados com o intuito de os levar à desmoralização. O sucesso, não raramente, foi alcançado, saindo-se vencedores os representantes das trevas. Dessa forma, eliminam mais um foco de divulgação da doutrina kardecista e enfraquecem o movimento espírita. Todos quantos se voltam para a abençoada tarefa da desobsessão e do nobre exercício da medicina espiritual, devem proceder, não somente como recomendam Allan Kardec e o Dr. de Mello, mas, também, como preconiza Jesus. Sede mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Afinal de contas, vivemos em um plano notoriamente inferior, em que o Espiritismo, com seus ensinamentos objetivos e moralizadores, constitui-se em poderoso libelo a tantos quantos lutam para o anular, porquanto se nutrem, como verdadeiras sanguessugas, das fraquezas morais de seus semelhantes. Os espíritos interferem em nossas vidas, mais do que supomos. Allan Kardec esclarece que os espíritos não são seres vagos e indefinidos. São seres reais, determinados, circunscritos, que gozam das nossas faculdades e de outras que nos são desconhecidas, porque inerentes à sua natureza. Os espíritos constituem todo o mundo, toda uma população que enche o espaço, circulam ao nosso lado, envolvem-se em tudo que fazemos e entram em contato conosco quando estamos, pelo sono, desprendidos de nossos invólucros carnais. Se viesse a levantar o véu que nos oculta, vê-los-íamos em redor de nós, indo e vindo, seguindo-nos ou evitando-nos segundo grau de simpatia ou antipatia, uns indiferentes, outros ocupados quer consigo mesmos, quer com os homens aos que se ligam, com um propósito mais ou menos louvável, segundo as qualidades que os distinguem. Numa palavra, veríamos uma réplica de gênero humano, com suas boas ou más qualidades, com suas virtudes e seus vícios. Esse acompanhamento, ao qual não podemos escapar, porque não há recanto bastante oculto para se tornar inacessível aos espíritos, especialmente durante o sono, quando participamos, de modo natural, de sua esfera de existência, exerce sobre os humanos uma influência permanente, ou seja, obsessiva. Muitas vezes,
As nossas determinações são resultantes de suas sugestões. Felizes aqueles quando têm juízo suficiente para discernir o bom ou o mau caminho por onde os procuram levar. Dado que os espíritos são os próprios homens despojados do seu invólucro grosseiro, ou almas que sobrevivem aos corpos, segue-se que há seres humanos no universo. São, como bem afirmou Allan Kardec, uma das forças da natureza. Infere-se que os maus espíritos aparecem onde alguma coisa os atrai, encontram receptividade no meio onde se apresentam. Entre as causas dessa atração, colocam-se, em primeiro lugar, as imperfeições morais de toda a espécie e a credulidade excessiva, denunciadora de perigoso fanatismo. Assim, vemos pessoas honestas e sinceras em seus propósitos serem envolvidas por espíritos velhacos, enganadores, como acontece no mundo com as pessoas decentes, ludibriadas pelos patifes. Mas, quando se adotam sérias e equilibradas precauções, os espíritos embusteiros desistem de seus nefastos intentos. Assim ocorre na relação entre espíritos encarnados e desencarnados. Quando uma pessoa honesta é por eles enganada, pode sê-lo por dois motivos. O primeiro, pela confiança absoluta que a leva a prescindir de todo o exame. O segundo, porque as melhores qualidades não excluem certos lados fracos que dão ensejo ao assédio desarmonizante dos espíritos. Não falamos do orgulho, da ambição e das paixões. Falamos de uma certa fraqueza de caráter que esses espíritos são hábeis em explorar, levando as suas presas à dependência psíquica, cujas consequências são profundamente desastrosas. Obsessão por encomenda. Há quem não acredite, mesmo no ambiente espírita, que certos espíritos inferiores, que convivem com os praticantes da feitiçaria ou da quimbanda, promovem, às expensas de determinadas e sedutoras promessas, os mais terríveis e escabrosos processos obsessivos. Em inúmeras ocasiões, o autor deste trabalho teve a oportunidade de entrar em contato com entidades desse jaez, que atormentavam, não apenas uma pessoa, mas toda uma família. Tais seres invisíveis se julgam incriados. Cada espírito assume características e nomes específicos e é acompanhado, segundo se propala, por uma espécie de séquito de escravos. Tudo é fruto, naturalmente, de um atávico condicionamento cultural e sentimentos inferiores, como a vaidade exacerbada, preservados e cultuados através de sistemáticos movimentos que se encontram disseminados, não somente no Brasil, mas por diversos países. Em alguns locais, chega-se a criar uma espécie de apartheid ou segregacionismo. Na verdade, esses espíritos são manipulados pelos líderes encarnados que os utilizam, de comum acordo, na prática de atos que ferem a lei natural, recebendo diversas denominações, de acordo com a cultura da localidade onde residem seus seguidores. Assim, temos magia negra, voodoo, feitiçaria, macumba, etc. Os trabalhos, realizados em troca de gordos pagamentos, obedecem a uma tabela de preços, conforme a complexidade do serviço a prestar, e se destinam a atender os clientes em uma série de propósitos, geralmente de interesse material, desde uma simples conquista amorosa até um crime tenebroso. Nesses casos, identifica-se uma espécie de processo obsessivo que muitos estudiosos do espiritismo insistem em ignorar. Mas é uma realidade que deveria ser objeto das cogitações dos que militam nas sessões de desobsessão, onde casos que se apresentam revestidos dessas características não são tratados adequadamente. Esses espíritos obsessores, que não têm qualquer ligação com suas vítimas, querem passado palingenésico ou no presente, são obstinados em seus intentos. E bastante dificultoso fazê-los desistir de assediar, de modo tão determinado e nefando, as suas presas, que, por sinal, lhes oferecem os elementos morais de que precisam para consolidar as suas pretensões.
Considerados verdadeiros vampiros por alguns estudiosos dos fenômenos espirituais, tais entidades viciadas anulam e embrutecem suas vítimas, põem-nas em sanatórios psiquiátricos, levam-nas à loucura, atiram-nas ao suicídio e ao homicídio. Tive oportunidade de tratar de casos tais, sendo, diga-se de passagem, constantemente ameaçado por criaturas perversas e astutas que agem com toda a consciência do que estão fazendo. Não têm escrúpulo nem piedade, não poupam velhos, nem adultos, nem crianças. Não fosse a proteção de espíritos esclarecidos e conscientes do perigo que representam esses seres, que teimam em imaginar que pertencem a uma espécie de Olimpo sagrado, é evidente que as entidades amorais conseguiriam colimar os seus ameaçadores objetivos. Os espíritos inferiores agem, a bem da verdade, protegidos pelas trevas da ignorância e da descrença da humanidade. Os feiticeiros e magos de outrora incluíam, em seus rituais, o sacrifício de animais e, mesmo, de seres humanos. Portanto, essa bizarra e aterradora metodologia vem desde os tempos bíblicos, quando se faziam sacrifícios de animais a Jeová, com a anuência de um Deus que, até, ensinava, aos seus sanguinários adeptos, como deveriam saborear os restos de tais oferendas. Dir-se-ia que, para esses coriféus da magia negra nas terras do Cruzeiro do Sul, nada mudou. Tudo continua no mesmo, e contando, pasmem, com o beneplácito das autoridades governamentais, que lhes concedem privilégios de toda a ordem, que vão desde a imunidade fiscal à doação de terrenos e ajuda financeira para que construam os seus templos que, infeliz e aberrantemente, denominam de casa espírita. Deve-se observar que inúmeras entidades oriundas dos cultos africanos têm acorrido às nossas sessões de desobsessão. Aí, em vez de serem sumariamente rejeitadas, são recicladas pelos espíritos mentores que as levam a se conscientizar de sua própria intrínseca realidade espiritual, filhas que são, como todos nós, da inteligência suprema. Na escalada evolutiva, deixarão, certamente, de se arrastar pelas sarjetas do ódio e da promiscuidade, descompromissando-se, a pouco, com os ordenamentos redentoriais da lei natural. Missa Negra, a liturgia da obsessão. Os crimes a que tem conduzido a Missa Negra não podem ser ignorados, pois a história relata-os a cada passo. Na época de Luís XIV, por exemplo, na França, viveu um dos seus períodos mais vivos nesse aspecto, e centenas de pessoas encontraram a morte. Voisin, uma bruxa célebre, para suas missas, nos quais era preciso sacrificar uma criança, recorria ao miserável expediente de comprar recém-nascidos às mães solteiras que desejavam desfazer-se dos produtos dos seus amores ilícitos, e, quando isto não era suficiente, sequestrava os filhos daqueles que estavam ao seu serviço. Essas infelizes criaturinhas eram barbaramente assassinadas e o seu sangue servia para embeber a hóstia negra que era servida durante o macabro e obsessivo ritual. Eis a descrição pormenorizada de uma missa negra, na qual se vê até onde o homem pode chegar, quando desce a escada da maldade e da sensualidade, fundamentos maiores do processo obsessivo em altíssimo grau. Vide a obra Madame de Montespan e a Magia Negra, de Vieira da Areia. Para surtir efeito, a missa negra tinha que ser celebrada por 3 vezes. A primeira realizou-se na capela de Villebolzin, a segunda, 15 dias ou 3 semanas depois, numa habitação mais arruinada, em Saint-Denis, a terceira em Paris. E esta última que nos descreve Darei parece ter se realizado num pavimento que existia ao fundo do jardim de uma casa da rua Beauregard, pertencente à Marquesa de Montespan, amante oficial de Luís XIV. A ela assistiram a bruxa Voisin, sua filha e mais 2 bruxas. Uma das bruxas trouxera uma criança de poucos dias, comprada por um escudo de ouro. Acendeu-se o fogo para derreter a banha de um homem enforcado, fornecida pelo carrasco parisiense Guillaume,
amante da bruxa Voisin. Tratava-se de besuntar, com a banha-humana, o círio negro que iluminava a cerimônia, em que pululavam espíritos da pior espécie, desses que infestam os lugares onde prevalecem as paixões abjetas e a desmedida cobiça. Embora fosse aquela terceira vez que se preparava para o estranho ritual, a Marquesa de Montespan, a quem a bruxa Voisin ajudava a desnudar-se, mostrava-se nervosa. Teve um estremecimento quando a roupa caiu, para que, inteiramente nua, servisse de altar. A bruxa recomendou-lhe coragem, ao senti-la hesitante. Bem sabe que, para o pacto que vai celebrar com o poderoso espírito das trevas é preciso que o seu corpo fique nu. E o sangue da criança cairá sobre mim, murmurou a marquesa. E, em seguida, apavorada: não, não quero. A bruxa insiste, tentando estimular sua cobiça. Pense no trono da França. Vendo que a marquesa hesita, a bruxa a estimula. Pense no amor do rei. Nada receie. Satanás apreciará a oferenda de tão belo corpo. A marquesa, convencida pela bruxa, preposta dos espíritos malignos, dirigiu-se ao altar improvisado com algumas cadeiras cobertas com um pano negro. Na pequena quadra, o silêncio era impressionante. A luz trêmula das velas negras dava cambiantes dourados à carne magnífica que a negrura da toalha realçava. De incensários dispostos aos pés e à cabeça da marquesa desprendia-se um odor acre, mistura de incenso com ervas e pós misteriosos. A cerimônia desenrolou-se num ignóbil maquiamento. A bruxa agita uma campanilla. Aproxima-se o instante supremo. O oficiante mistura no cálice cinzas e pós inomináveis. Falta o sangue quente e virgem para fabricar a pasta esconjuratória. Entrega-se a criança, que chora de mansinho, ao oficiante, que a suspende acima da cabeça e exclama: Satanás! Sacrifico-te esta criança para que me concedas o que te peço. Com uma lanceta, golpeia o pescoço da pequena vítima, que solta um grito agudo, aterrador. O oficiante deixa que se esgote todo o sangue do corpinho da criança, entregando-o, já inerte, aos seus ajudantes. Será incinerado, como tantos outros, no forno da bruxa Voisin. Os Coptci brasileiros e os beatos. Quem analisou o caso Coptci no Brasil foi o alienista Xavier de Oliveira, que escreveu um livro sob o título Espiritismo e Loucura, prefaciado pelo psiquiatra Juliano Moreira. Observa-se que o trabalho do Dr. Xavier de Oliveira é tendencioso. Afinal de contas, ele rezava pela cartilha de Efrânio Peixoto e Arthur Ramos que, a propósito, confundiram, sem exame, o espiritismo com o culto voodoo, do Haiti. Diria ele, então. Lá, como aqui, a possessão espírito fetichista é um fenômeno muito complexo, ligado a vários estados mórbidos, vide, as culturas negras no Novo Mundo. Outros especialistas não discreparam dessas especiosas concepções, como é o caso do próprio Juliano Moreira, e de Leonídio Ribeiro e Nina Rodrigues. Mas, voltando ao caso do copticismo no Brasil, reportemo-nos a 29 de agosto de 1921, quando um cidadão chamado Manuel das Virgens de Oliveira dava entrada numa clínica psiquiátrica do Rio de Janeiro, a fim de submeter-se a um tratamento sob a orientação profissional do Dr. Xavier de Oliveira, que relatou os trâmites que antecederam a entrada do paciente no manicômio. Conta o alienista que poucos dias antes de sua entrada no Instituto de Psicopatologia, teve ocasião de ver Manuel das Virgens de Oliveira pregar um sermão em frente a um cinema da Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro, aí por volta das 6 horas da tarde. Cercado de uma verdadeira multidão de curiosos, as vestes mal cuidadas, em completo desalinho, muito agitado, a gesticular como um orador exaltado, bradava-lhe a plenos pulmões. Jesus Cristo disse:
Aquele que ouvir a palavra dos evangelhos e não comer da vinha do Senhor será condenado às penas eternas. E Lácio ficou a repetir conceitos da Bíblia, em tom de orador sacro, convicto, exaltado, ainda que não convincente, quando o deixei, certo de que, dentro em poucos dias, encontrá-lo-ia no Instituto. O Dr. Xavier de Oliveira, preliminarmente, submeteu o místico baiano a um interrogatório sobre sua vida e obra. O paciente era operário de uma fábrica